Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos, tendo aqui à minha direita o pastor Marcos Santana, à minha esquerda o pastor William Barros, porque junto nós estamos aqui para darmos sequência ao estudo da nossa revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2022, que tem como tema a Igreja e o Espírito Santo. Estamos estudando sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. Lembrando a você que essa linda revista é comentada pelo bispo Oídes José do Carmo, muito digno, presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali em Campinas, Goiânia, no estado de Goiás. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 5, que tem como título Os Dons de Revelação. Nós vamos estudar e os tópicos que nós vamos estudar aqui serão 3. Os dons de revelação divina, que será comentada pelo pastor Marcos Santana, a palavra da ciência, que será comentada pelo pastor William Barros, e fechando o estudo, discernimento de espírito, que será comentada por mim. Convido a você agora a pegar a sua revista, a sua Bíblia, o seu plano de aula, uma caneta, porque vamos dar início agora aos nossos estudos, começando aqui pelo pastor William Barros, a quem eu saúdo e dando as boas-vindas. Seja bem-vinda, meu amigo. Muito bem, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco aqui para mais uma aula pela Editora Betel, nessa feita a nossa lição de número 5, os dons de revelação. O nosso textuário encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12 e o verso de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependendo dos dons espirituais para a sua edificação. Também aqui dando sequência à minha saudação de boas-vindas, quero dar boas-vindas aqui ao pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e todos os nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje: mostrar que os dons são atuais e bíblicos, pontuar a importância dos dons na Igreja de Cristo, evidenciar a atualidade dos dons entre os crentes. Textos de referência: 1 aos Coríntios capítulo 12, versículos 1, 7, 8, 9 e 10. Oremos para darmos início ao estudo da lição de hoje. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos, te bendizemos, porque a tua palavra, ela chegou até nós. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra, e que o Espírito Santo nos conduza, nos esclareça e nos use enquanto estivermos expondo a tua palavra. Que vidas sejam edificadas, renovadas e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, prosseguindo sobre o estudo da Igreja e o Espírito Santo, chegamos agora a uma lição que nós vamos estudar e refletir sobre um assunto de muita importância em relação a esse tema central deste trimestre. E a importância do estudo deste tema nós podemos atestar nestes versículos da Palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Não quero que vocês estejam desinformados. Uma outra versão diz: não quero que tenhais
desconhecimento. Lembrando que Paulo está se referindo aos dons espirituais. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 7. Paulo diz: unidos com Cristo, enriquecidos em tudo, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí os dons espirituais ativos na igreja, como resultado de um povo que está unido em Cristo e enriquecido em tudo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, visam o benefício da igreja toda. Então, esses textos atestam a importância desse estudo. Então, nós podemos afirmar que a palavra de Deus, ela aponta para a continuidade da manifestação dos dons, enquanto a igreja está aqui na terra. Nós cremos, aproveito a introdução deste tema para frisar que nós, membros das Assembleias de Deus no Brasil, nós cremos sobre os dons espirituais. Eles são concedidos gratuitamente pela graça de Deus. Não são prêmios por serviços prestados e não são por méritos. Segundo, nós cremos que os dons não são habilidades naturais. Podemos enfatizar em classe que habilidade para linguística é diferente do dom de línguas e a interpretação das línguas. A habilidade do cirurgião, do médico, é diferente dos dons de curas. A habilidade na oratória, na erudição, é diferente do dom de profecia. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que a manifestação dos dons não é atestado de espiritualidade e santidade no automatismo, se referindo à questão do automatismo. Também, nessa introdução, eu compartilho com os irmãos que a editora Betel, ela tem disponibilizado ao longo desses anos vários auxílios. Em relação ao estudo dos dons espirituais, eu deixo duas dicas de auxílios disponibilizados pela Betel. Primeiro, a revista do 4º trimestre de 2017, mais especificamente a lição de número 13, a atualidade dos dons espirituais. Essa lição está muito didática e traz informações que com certeza vão enriquecer a sua aula e o seu estudo. E o segundo auxílio é o livro Que Pregues a Palavra, da editora Betel, Bispo Abner e Marcos Santana. 15 esboços os irmãos encontrarão sobre o Espírito Santo. E dentre esses 15 esboços, pelo menos 3 focam especificamente os dons espirituais. Visto isso, meus irmãos, vamos para o tópico 1 da nossa lição, os dons de revelação divina. O tópico 1, ele foca inicialmente os dons e o corpo de Cristo. Depois, palavra da sabedoria. E o último tópico eu identifico como uma excelente oportunidade para refletirmos sobre necessidade e importância do dom
da palavra da sabedoria. Subtópico 1.1, os dons e o corpo de Cristo. Eu compartilho com os irmãos um texto de Gunnar Wingren, o pioneiro, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Quando ele passou para a eternidade na Suécia, a sua esposa, Frida Wingren, ela enviou para a igreja no Brasil uma mensagem de Gunnar Wingren, antes do seu falecimento, para a igreja, que diz assim: diga-lhes que eu vou feliz com Jesus. E como um pai em Cristo, exorto todos a receberem a graça de Deus, que deseja operar mais santidade e humildade, para que todos possam receber os dons do Espírito Santo. Esse texto nos ajuda a meditarmos sobre a conexão dos dons com o corpo de Cristo. E eu agora destaco que no texto do subtópico 1.1, que nós encontramos aqui na nossa lição, sobre a fonte, o instrumento, o objetivo, e trata-se de um assunto intrinsecamente relacionado com o corpo de Cristo, eu compartilho com os irmãos essas ênfases. O Espírito Santo, ele opera e ele reparte, conforme ele quer. Notem essa expressão, a cada um, se referindo aos membros do corpo de Cristo, e beneficiar a igreja, é o propósito. O versículo 25 diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Evidentemente, o versículo 25 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Então nós vejamos que Paulo, ele trata sobre os dons como inseparável de como ele vê a igreja. Tenhamos em mente, nesse subtópico, que Deus ordena que busquemos os dons. Capítulo 12, versículo 31. Não devemos proibir a manifestação dos dons. Capítulo 14, versículo 39. E devemos exercitar com amor. Capítulo 13, de 1 aos Coríntios. Visto isso, subtópico 1.2, palavra da sabedoria. Uma outra versão diz, pronunciamento de sabedoria. E também podemos identificar esse dom como mensagem de sabedoria. É muito importante, ao estudarmos sobre este primeiro dom, que não se trata, não podemos confundir a manifestação deste dom como se a pessoa, como se o membro do corpo de Cristo, ele se tornasse um depósito permanente de sabedoria sobrenatural. Irmãos, é importante conhecermos um pouco o contexto da época da igreja em Corinto, porque naquele tempo ocorriam, inclusive, verdadeiras competições de retórica. Era comum isso entre os coríntios. E, evidentemente, que a igreja de Corinto, fazendo parte daquela sociedade, também acabava sendo influenciada por essa inclinação. Tanto é que os cristãos, eles valorizavam o discurso sábio, a oratória cheia de pompa. E aí, nesse contexto, é que Paulo fala que uma das manifestações do Espírito é a palavra da sabedoria. Esse dom pode se manifestar em pronunciamentos dos mistérios divinos,
baseado no discernimento dos propósitos de Deus. Efésios, capítulo 3, versículos 4 a 6 e versículo 10. Também compartilho com os irmãos que a palavra da sabedoria, ela pode surgir, se manifestar para capacitar o servo de Deus, por exemplo, num atendimento pastoral. São inúmeras ocasiões que o dirigente, o pastor, ele precisa lidar com conflitos e discórdias entre os irmãos. Várias ocasiões é como se os pastores, eles agissem como verdadeiros mediadores. Irmãos, como é importante neste momento a manifestação, a capacitação com pronunciamento, uma mensagem de sabedoria. Também ministrando uma palavra para a igreja, abordando um texto, um tema, fazendo uma aplicação. São diversos momentos que, após a ministração da palavra, nós mesmos nos surpreendemos com aquele foco, com aquele aspecto ressaltado, com aquela aplicação. É uma verdadeira manifestação pontual da mensagem, do pronunciamento, palavra de sabedoria. E também em orientações. Volto à questão da atividade pastoral. Quantas vezes os membros procuram seu pastor buscando uma orientação em situações, muitas vezes, complicadas, difíceis, e que o Espírito Santo, nós notamos que ele está agindo, que ele está usando e dirigindo o pastor. Alguns outros exemplos que apontam para a manifestação de pronunciamentos de sabedoria. José perante Faraó. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas apresentou ações para lidar com aquelas situações que estavam por vir. Salomão, em alguns momentos do seu reinado, e Estevão. Interessante, porque Atos, capítulo 6, versículo 10, sobre Estevão, o texto registra: e não podiam resistir à sabedoria, a sabedoria que era demonstrada no discurso de Estevão. E por último, subtópico 1.3, necessidade e importância da manifestação do dom da palavra de sabedoria. E eu estava pensando, quando preparando esse esboço, que por que é necessário e importante no dia a dia da igreja, em diversos momentos e ocasiões, que o Espírito Santo capacite o líder, o dirigente, um responsável por alguma atividade na igreja, com a palavra, o pronunciamento de sabedoria. Porque, irmãos, igreja não é clube, igreja não é uma associação, igreja, ela não é uma instituição qualquer, comparável a outras instituições humanas. Por isso, há necessidade e importância da manifestação desse dom. O nosso texto da lição diz: temos o entendimento de que todos os crentes devem buscar este dom. E isso é importante a igreja ser lembrada, que os dons são concedidos pelo Espírito, são manifestações do Espírito a cada um. Lembremos, para que todos tenham cuidado uns dos outros. Então, todo membro do corpo de Cristo deve buscar
os dons espirituais, principalmente diante dos muitos desafios desses últimos tempos. E aí me veio à memória quando o Senhor Jesus estava falando sobre o sermão profético nos evangelhos. Jesus inicia enfatizando o cuidado para que nós não sejamos enganados. Eis aí a necessidade e a importância da palavra da sabedoria nesses últimos tempos. E, encerrando, é importante e necessário a manifestação desse dom na igreja para que possamos agir com prudência, para que possamos lidar com diferentes situações na igreja, mas também e principalmente nos dias de hoje, quando o assunto é família. Que o Espírito Santo capacite cada membro do corpo de Cristo, também com palavras, mensagens e pronunciamentos de sabedoria, para que as situações e os desafios não impeçam que a igreja continue sendo edificada e o nome do Senhor continue sendo glorificado até que Cristo venha. Amém. Meus queridos irmãos, antes de iniciarmos aqui o nosso tópico número 2, eu queria fazer um convite muito especial para o povo querido de Roraima. Aqui no Rio de Janeiro a gente fala Roraima, mas sempre que quando eu encontro alguém de Roraima, nas minhas caravanas para Israel, sempre tem irmão de Roraima, eles me corrigem, Roraima não, Roraima. Então nós estaremos aí em Boa Vista, no Ministério Internacional Tabernáculo da Família, pastoreada pelo apóstolo Daniel Vitor. Nós estaremos ministrando em Boa Vista no sábado e domingo, dia 29 e dia 30 de outubro. Vai ser um grande congresso lá, eu convido você para estar conosco nesse grande evento. Então não perca, venha estar com a gente. Agora, meus irmãos, depois de tudo que trouxe o pastor Marcos aqui para nós, no nosso tópico 1, nós temos pela frente aqui uma lição muito prática. E essa lição tem muito a ver com a nossa denominação. A Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, aqui tem crescido no Brasil marcado pela palavra de Deus, pelo ensino da escola bíblica dominical, por um ensino doutrinário forte e pela manifestação de Deus nos cultos de oração. Eu, quando criança, eu cresci na igreja, eu cresci nesses cultos de oração. E é coisa comum, na minha experiência, ter visto irmãos usados pelo Espírito Santo trazerem revelações sobre a vida de alguém. Isso foi prática comum e marcou a minha adolescência, por exemplo, marcou minha fé e meu crescimento na igreja. Nós não podemos negar que os dons estão na igreja para a edificação do corpo e salvação dos perdidos. Quando a nossa denominação, quando a Assembleia de Deus começa a se afastar desses pilares e começa a, alguns locais, em algumas igrejas, dar mais ênfase à letra, dar mais ênfase à filosofia, dar mais ênfase à psicologia, dar mais ênfase a argumentos técnicos, teológicos, e abandona na prática a essência do Pentecoste, a essência do avivamento, a essência, o batismo, as línguas, os dons espirituais, os ministérios do Espírito, a igreja perde a sua identidade e o seu poder de comunicação com a sociedade que vivemos. Nós não podemos exercer na terra o nosso papel como igreja sem o Espírito Santo. E se o propósito do Espírito Santo é que o Evangelho seja pregado e alcance a todos, ele não deu uma opção com relação ao batismo e os dons. O batismo e os dons são, como diriam os romanos, uma sine qua non. É uma condição indispensável para exercermos na terra a manifestação do Espírito nesse propósito duplo de salvação e de edificação. Quando nós olhamos para a nossa lição aqui, e o nosso tópico 2, sobre a palavra da ciência, irmãos, imagine o que é isso. O Deus que nós servimos é onisciente. Ele sabe tudo. 1000 anos para ele são como o dia de ontem que passou, ele é eterno. O conhecimento
o conhecimento de Deus dentro dessa onisciência é um conhecimento pleno. O que significa isso? Significa afirmar a cada aluno, a cada professor que assiste essa aula, que Deus não aprende com o tempo. Deus não aprende com os erros. O que Deus sabe agora, neste exato momento, em 2022, é o que Deus sabia quando criou todas as coisas. Deus não sabe mais agora do que sabia na criação no Gênesis. Deus não sabe mais hoje do que sabia antes da queda do homem no Éden. O que Deus sabia naquele momento é o que ele sabe agora. Ele é pleno, ele sabe tudo. Então você imagina, o dom da palavra da ciência é um dom que permite que a mente do homem ou da mulher, a mente da pessoa que recebe a manifestação desse dom, tenha conhecimento, tenha ciência de fatos, de determinados acontecimentos ou situações, seja revelado a essa pessoa algo que humanamente seria impossível para ele conhecer naquele momento. Mas a mente onisciente de Deus revela aquele determinado fato, aquela determinada ciência para aquela pessoa. Isso é fantástico. Me vem à mente aqui agora, eu estava ministrando num evento aqui no Rio de Janeiro e o pastor que liderava o culto, é um amigo meu inclusive, ele estava dirigindo o culto e ele virou para uma irmã que estava no meio da igreja, era um culto muito cheio, nós devíamos ter ali umas 500 pessoas numa igreja de porte médio, e aí, um culto de oração, eu ia pregar logo depois. Ele vira para essa irmã e fala para ela o seguinte: irmã, a senhora veio aqui no culto e Deus está me revelando que a senhora está com o coração aflito, porque o seu marido, ele não é daqui do Brasil, o seu marido é africano, ele é da África do Sul, e seu marido não está aqui agora no Brasil. Ele foi agora lá para a terra natal dele, porque a empresa que ele trabalha vai transferir ele para lá. E a irmã está relutante porque a irmã não queria ir morar lá. E nisso a irmã, eu estou olhando para a irmã, ela já começou a chorar. Ele disse, seu marido está lá para ver mudança, para ver casa, para ver tudo, para buscar a família para poder ir para lá. E a irmã veio aqui nesse culto pedindo a Deus uma direção sobre isso. Olhou para a irmã, e ela levantou a mão e pediu o microfone. Falou, só deixa eu falar uma coisa só. Ele falou, pode falar. Ele falou, irmãos, meu marido mora na África, veio da África do Sul, casamos aqui, moramos aqui há alguns anos, desde que ele veio, e agora ele recebeu uma transferência da empresa para lá. E ele realmente viajou para lá ontem para ver essa questão de casa e tudo. E eu estava angustiada, eu não dormi essa noite. E eu vim no culto aqui e falei, Deus, fala comigo, me dá uma direção. Se é para eu ir para lá. E ele disse para ela, e tem mais, Deus vai fazer uma grande obra de salvação. E o ministério pastoral do seu esposo e seu vai abrir naquele lugar. Irmão, a mulher desabou em lágrimas, confirmou tudo o que ele havia dito. Ele não conhecia, nunca tinha visto ela na vida. Irmãos, o culto acabou naquele momento. Durante os 40 minutos, ninguém parava de adorar, de dar glória. Fala mistério, louvar a Deus. O dom da palavra da ciência é um dom que impacta com fé as pessoas, que impacta para a salvação, que impacta para a transformação de pessoas, sabe? É um dom que acompanha a igreja para a evangelização tremendo. É um dom que marca a vida da igreja. E uma coisa que é marca na Assembleia de Deus, eu aproveito aqui, que são os cultos de oração. Vejam, meus irmãos, o que está acontecendo. E eu abro os olhos do meu povo, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira e, quiçá, de muitas outras igrejas. Vejam que no Brasil, a marca do movimento pentecostal, qual tem sido?
além dos cultos normais do dia a dia da igreja, culto da família, culto da vitória, tal, a marca da Assembleia de Deus no Brasil sempre foi os cultos de manhã, ou tarde ou noite, de campanha de oração e libertação. Eu cresci na igreja, nós tínhamos aquela mesa de oração, as irmãs que vinham para lá em jejum. Irmão, as pessoas entravam ali até com medo, irmão. A pessoa sabia que Deus ia revelar, era raio-x. De gente vomitar câncer, de gente ser liberta, de gente ser curada, de cair gente endemoniado. Sabe, irmãos, e o que está acontecendo? Eu fui forjado nessa linha. Eu era garoto, adolescente, eu vim aqui no Rio de Janeiro, na Penha, no Largo do Bicão, aqui no Rio, tinha a saudosa Senete Rosa, a irmã da Antonieta Rosa, sexta-feira de manhã, do Campo da Penha, do Campo da Advec, do Sila Malafaia. Uma oração sexta de manhã lotada. Revelação, profecia, palavra, louvor, gente curada, gente caindo endemoniada. Irmão, era assim. Antonieta Rosa, a irmã dela, segunda-feira à noite. A irmã Solange, que hoje é pastora de uma igreja nossa do Ministério de Madureira. Segunda-feira, a irmã Solange era o dia todo, de 9 da manhã até 9 da noite. A Vanderly, tinha aqui no Rio, a Vanderly, segunda-feira à tarde, num porão. Até o Gilvan Rodrigues já pregou no porão dela. Dava 500, 700 pessoas num porão, irmão. No tempo de calor, mais de 40 graus, o pessoal molhado, mas ninguém embora. Irmão, coisas sobrenaturais. E o que está acontecendo agora, nesse momento, é o quê? Essa linha de gente está morrendo. Essa safra, essa geração está partindo. E não está levantando uma geração que pague o preço, uma geração que busque a glória de Deus. A gente está vendo muito status. Muita gente que está usando esse tipo de influência, desses cultos de campanha de oração, quando começa a encher vigília, começa a encher campanha, para se promover politicamente, para se lançar candidato a alguma coisa, para ostentação, aí faz culto de aniversário para mostrar que é bem relacionado, leva um monte de gente. Irmão, mas cadê essa safra de homem de oração, de mulher de joelho, que marcou essas campanhas, que não estava preocupado com holofote, preocupado em aparecer, estava preocupado com vidas? Nós estamos precisando, eu sei que talvez tenha jovens me ouvindo aí agora, adolescentes, quem sabe. Nós estamos precisando, irmão, de uma geração que se levante agora. Você, minha irmã, você, irmão, homens e mulheres de Deus que estão me ouvindo aí agora, nós precisamos de uma geração que caia de joelhos, que clame a Deus, para que nós possamos ver crescer de novo no nosso meio esse tipo de culto, de homens e mulheres, repito, que não rivalizem com o pastor da igreja sob liderança, que queiram ser maior que a autoridade pastoral, mas homens e mulheres de Deus humildes, quebrantados, que pagam o preço, vida no altar, e que cheguem nesses locais e esses cultos se floresçam. E muitas almas se convertam, e muitas pessoas voltem para Cristo, e a igreja seja edificada. Nós estamos precisando disso, irmãos. Nós estamos clamando, é a última hora da igreja. A palavra da ciência, nós vamos ver aqui nos nossos tópicos, dizer que é um dom que não deve ser usado em benefício próprio. É o que eu disse aqui agora. Pessoas começam a usar esse dom para ganhar dinheiro. Aí, sabe, irmão, entrega uma revelação para uma pessoa, aí depois fica dizendo, lembra de mim quando entrar no teu reino, hein? Ora por mim, estou precisando daquele carro. Irmão, esse é o desvio do propósito do dom. Uma coisa, irmão, é Deus me revelar que tem que dar um carro para você. Outra coisa é eu te revelar que você tem que me dar o carro. Irmão, eu tenho visto tanto esse tipo de aberração que pode parecer uma piada que eu estou dizendo aqui, mas é verdade. De gente virar para o outro, Deus me revelou que você vai me dar o carro. Deus está, aí começa a jogar piada. Irmão, pessoas que se tornaram refém de profeta por causa disso. Refém de gente usada em revelação, profecia, por causa dos dons. Você precisa entender uma coisa, irmão. Se uma pessoa é usada por Deus, honre essa pessoa. Se você sentir no coração de ofertar, abençoar, faça. Até se Deus tocar no seu coração para dar aquele carro que você sentiu de dar, não há problema nisso. Porque uma coisa é Deus falar no seu coração.
e você fazer uma coisa que Deus mandou você fazer. Outra coisa é você começar a virar refém ou você se tornar idólatra da pessoa que é usada. Não é porque uma pessoa é usada que ele passa a ser seu líder, ser seu pastor. Aqui no Rio, tem gente que é usada em revelação, que está na internet, porque agora essas pessoas vão no culto e é ostentação, virou popstar. A pessoa pega, irmão, o celular, você imagina a pessoa está pregando. Ela, em vez de pregar para as pessoas que estão ali, e se a igreja tem um sistema de culto online, que as pessoas assistam. O pregador pode até falar, irmão, você que está assistindo esse culto agora, acabou de mandar uma mensagem aqui, uma irmã que foi curada de câncer, acabou de ser curada na casa dela e levantou da cadeira de roda. Outra coisa, a pessoa hoje para de pregar, pega o celular, irmão, tô aqui, manda aí like, manda não sei o quê, estamos aqui com tantas pessoas, dá glória aí, igreja. Irmão, o que é isso, irmão? É culto ou é show? A gente tem que banir esse tipo de comportamento nos nossos púlpitos. Se as pessoas começam a ter espaço no nosso meio e ficam se autopromovendo nos púlpitos, eles não fazem isso com culto com 15 pessoas. Eles querem fazer isso com culto com a igreja cheia, grande, lotada, para se promoverem. Irmão, esse tipo de cristianismo, esse tipo de evangelho cheira a camarim e a palco. O evangelho de Jesus, sabe qual é? Foi curado? Não fala que foi eu que te curei, não. Você deu com a mão direita, a mão esquerda não saiba. Esse é o evangelho de Jesus. Então, nós precisamos abrir os olhos, irmãos, com esse tipo de coisa. Os dons não estão ali para benefício próprio. Os dons, nós vemos no tópico 2.2, na Bíblia, que vemos na Bíblia esse dom sendo revelado. O autor vai dizer o seguinte, vemos na Bíblia que este dom habilita o crente a compreender algo que está fora do alcance humano. Trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. É o que eu mencionei aqui agora para vocês, eu resumi no início. O nosso tópico 2.3 vai mostrar o quê? A palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, esses alertas que eu faço aqui, essas advertências que eu trago aqui, devem servir justamente com esse propósito. Fica na nossa mente, fica em nosso coração, como aparece no tópico 2.2, o exemplo de Ananias e Safira. Como aquele que revela os mistérios mostrou a Pedro o que estava por trás da oferta de Ananias e Safira. Deus ainda revela seus mistérios. Deus ainda revela seus segredos. O que está faltando não é azeite, como no caso de 2 Reis capítulo 4, no caso daquela viúva que só tinha um vaso com azeite. Veja que o que acabou primeiro não foi o azeite. O que acabou primeiro foram os vasos. Enquanto tinham vasos para serem utilizados, tinha azeite. Quando acabou os vasos, todos estavam cheios, o azeite parou. O mesmo ocorre agora enquanto falamos aqui. Há azeite, há unção, os dons estão em evidência. Deus ainda quer se revelar. O que está faltando agora são os vasos. Deixa o Espírito de Deus te usar. Busque, clame. Em tempos de materialismo, secularismo, esfriamento do amor por parte de muitos, ainda há esperança. O mundo carece da pregação do evangelho com poder, do evangelho com sinais. Eu pergunto a vocês, alguém duvida aqui que o apóstolo Paulo era um mestre? Alguém aqui questiona a legitimidade do apostolado de Paulo? Alguém duvida aqui que Paulo tinha muito mais bagagem e conhecimento e preparo intelectual, por exemplo, do que Pedro? É inegável a bagagem enorme do apóstolo Paulo. Porém, quando você vai ver Paulo pregando, além da sabedoria, você olha para as epístolas, além do conhecimento e revelação, você vai ver Paulo na prática, no culto, Paulo na prática, ministrando, Paulo na prática, você vai ver o quê? Ensino, pregação e o quê? Curas. Batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas. Você vai ver demônios saindo do corpo de pessoas. O evangelho que Paulo, na prática, vivia era o evangelho acompanhado do poder de Deus. Você veja as pregações, os ensinos do apóstolo Pedro. Você olha Filipe, o diácono, o evangelista, ministrando. Todos eles exerceram o seu ministério acompanhado
dos dons espirituais, acompanhado da manifestação do Espírito, todos. E eu pergunto aos irmãos, se o exemplo do início da história do cristianismo, se o exemplo dos apóstolos, se a prática do evangelho é nesse nível de demonstração de poder junto com o evangelho, eu pergunto, que tipo de culto esperamos ter no próximo domingo em nossa igreja? Um culto que haja palavra, mas haja curas, que haja batismo com o Espírito Santo, culto que haja línguas estranhas, que haja revelação, que haja manifestação dos dons. Queridos, nós não podemos engessar os nossos cultos. Tem que haver ordem, tem que haver decência, tem que haver uma liturgia, tem que haver um programa, mas Deus é soberano. Nós não podemos perder isso. É a marca da nossa igreja, é a nossa história, meus irmãos, é a nossa história. É a nossa vida, é a vida da igreja. Quando é que os cultos são tremendos? Quando Deus faz o que Ele quer no culto. Quando Deus age como Ele quer. Repito, tem que haver ordem, tem que haver decência, tem que haver uma liturgia, tem que haver uma programação, mas Deus precisa, no nosso culto, ter toda a liberdade para fazer o que Ele quer. Nós precisamos de palavras ungidas, de louvores cheios da graça de Deus. Precisamos de quem dirige o culto, quem toca o instrumento, quem canta, quem está na porta, todos estejam cheios do Espírito Santo. Oh, irmãos, a minha oração nesse final de aula é que você, ao estudar nesse domingo essa lição, possa desejar de verdade os dons espirituais. Peça a Deus, Senhor, me revela os teus segredos, mostra-me aquilo que eu não sei, começa a me mostrar aquilo que está oculto. Imagine o que não vai acontecer nos nossos cultos, quando Deus revela os segredos dos corações. Oh, irmãos, esse culto que eu mencionei para vocês no início, onde essa irmã, com o marido que havia ido para ver a mudança da família para a África, irmãos, esse culto que eu estou dizendo para vocês aqui, acabou sabe que horas? Mais de 11 horas da noite. Algo atípico, mas ninguém reclamou. Foi algo tremendo, sobrenatural. E muitas pessoas aceitaram Jesus nesse dia. Porque depois disso, eu entrei pregando. Irmãos, o clima desse culto, meu Deus do céu, um culto memorável. Deus quer falar, Deus quer agir. E como eu disse, só está faltando vasos, azeite tem. Que Deus te abençoe, que você possa desejar e anelar e buscar pelos dons espirituais. Quem sabe o dom de revelação? Aquele que dá, aquele que libera, está conosco enquanto estamos juntos aqui nessa aula agora. Aqui comigo e aí com você. Deixa Deus te usar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem! Depois desses dois belíssimos comentários aqui trazidos no ponto 1 pelo pastor Marcos Santana, no ponto 2 pelo pastor William Barros, chegou o momento agora de concluir o nosso estudo com o ponto 3, que trata-se agora do dom de discernimento de espírito. Meus irmãos, o discernimento de espírito é uma habilitação sobrenatural que permite a identificação da natureza e do caráter dos espíritos. Existem 3 tipos de espírito: o Espírito Santo, o espírito humano e os espíritos demoníacos. Todos, obviamente, distintos uns dos outros. Conforme diz o texto: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são os de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. 1 João 4, 1 a 3, que texto fantástico e esclarecedor. Por si próprio já é uma grande mensagem esclarecedora.
Mas vamos continuar agora indo aos subtópicos. Por exemplo, no subtópico 1 do 3. Então nós temos aí a necessidade de discernir as manifestações espirituais. No ponto 2, que é do 3, este dom é a sentinela de Deus na sua igreja. E o 3.3 habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Veja a importância desse dom, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. E resumindo esses 3 pontos, o ponto 3, subtópico 1, 2 e 3, podemos afirmar, para encerrar esta lição, que é impossível ao cristão esses itens que eu separei aqui. Primeiro, de ter uma vida nova em Cristo. Segundo, um santo viver. Terceiro, o poder para testemunhar do Senhor. Quarto, a comunhão no seu corpo, sem se entregar ao completo domínio do Espírito Santo. Impossível. Nenhum de nós, nem eu e nem você e ninguém tem condição de cumprir esses pontos citados aqui se não tivermos completo domínio do Espírito Santo na nossa vida. E o propósito divino é que todos os cristãos recebam o batismo com o Espírito Santo, Atos 2:39, e que sejam cheios da sua plenitude, Efésios 5:18. Para consumar a obra de Deus, o Espírito Santo concede dons espirituais aos cristãos para a edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12-14. Meus irmãos, esses dons são manifestações do Espírito Santo através dos santos, visando o bem de todos. 1 Coríntios 12, 7-11. Edificando a igreja, Efésios 2:22, inspirando a adoração a Deus, Filipenses 3:3, dirigindo a sua missão, Atos 13:2-4, escolhendo seus pregadores, 1 Coríntios 2:4, resguardando o evangelho contra os erros, 2 Timóteo 1:14, e efetuando a sua retidão, João 16:8 e 1 Coríntios 3:16. Glorioso Espírito Santo, nós só temos, irmãos, aqui louvar e agradecer o nosso querido Jesus, porque Ele foi para junto do Pai, Ele prometeu que Ele voltaria, mas Ele não nos deixaria órfãos e não nos deixou. Ele deixou a gloriosa companhia do Espírito Santo que está conosco. E se não fosse o glorioso Espírito Santo, a quem nós estamos todo esse trimestre estudando, que seria de nós, irmãos? Que seria da nossa vida, da minha vida, da sua vida? Nada, não seríamos nada. Glorioso Espírito Santo, seja bem-vindo. O Senhor habita o meu ser, o Senhor habita cada um daquele que teme e que agrada a Deus numa vida reta e santa diante do Senhor. E para concluir, o que nós aprendemos nesta lição? Primeiro, lá no ponto 1, comentada pelo pastor Marcos Santana, que os dons tratam de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo ao crente para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus. No ponto 2, comentado pelo pastor William Barros, o que nós aprendemos? Que o dom da palavra da ciência nos faz penetrar nos particulares incomensuráveis do conhecimento que há em Deus. E fechando, ponto 3, que nós acabamos de passar aqui rapidamente, o que nós aprendemos? Que os dons de revelação têm a finalidade de revelar a onisciência de Deus no meio da Igreja de Jesus Cristo. E assim, meus amigos e irmãos, chegamos ao final deste vídeo. Querendo, bom Deus, na semana que vem estaremos de volta, reunidos aqui novamente para darmos continuidade aos estudos aqui da nossa revista. Aqui nos estúdios da Editora Betel, a gente vai se reunir novamente e vamos estudar a lição de número 6, que tem por título Os Dons de Poder. E eu convido os irmãos nesse momento antes da gente encerrar, vamos fazer isso com uma palavra de oração, como sempre fazemos. Convido aqui o pastor William Barros para nos despedir desta lição, desta aula, desse vídeo, com uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Oremos, meus queridos irmãos, pedindo a Deus que a manifestação do Espírito traga a revelação, que
pode salvar os perdidos e pode edificar o corpo de Cristo. Te louvamos, Senhor, por esta aula, louvamos o teu nome excelso e sublime e pedimos, ó Pai, que todos sejam edificados de uma forma muito especial. Ó Deus, é um tempo de despertar para a tua manifestação e o teu poder, e que a tua glória esteja conosco, para que nesta última hora da igreja não falte azeite na botija. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.